Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Está sendo comentado por Emmanuel na lição 48, diante do Senhor. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranho. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho porque se utilizam de uma força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram, e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais cuja função única é de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz para o engrandecimento do Espírito eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem, informam-se, mas não entendem, e nesse campo de contradições temos sempre respeitáveis personalidades humanas e por vezes admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade, contudo a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável com equipamento, porém ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra para receber em espírito e verdade a palavra divina. A crítica que Emmanuel faz é uma crítica muito válida, sempre muito válida, de dizer para a gente que são muito poucas as pessoas, né, que realmente buscam, de alguma maneira, estudar e trazer para o exemplo aquilo que estudam no Evangelho. Isso se deve, sim, a alguns séculos que a gente passou sob o jugo de algumas autoridades religiosas que impunham a forma de pensar, e se você não pensasse de acordo com o que era predeterminado nos concílios, você poderia ser enquadrado dentro da Inquisição, e teve aquele momento, finalmente, na Revolução Francesa, que é considerada talvez a revolução, né, mais importante da nossa história, sob o ponto de vista de que trouxe para a gente a liberdade de pensamento, a Revolução Francesa, porque ela acabou com a aliança entre Estado e Igreja, dentro daquele binômio, né, o Estado determinava as normas e quem descumprisse era considerado herege e ia para a fogueira. Então chega um momento em que a gente começa a respirar na história e começa a pensar por conta própria. Então é muito comum ainda as pessoas não darem muita atenção a esse aspecto religioso, porque o aspecto religioso ele passa a impressão para muitos de perda de liberdade, de, né, você se amarrar a compromissos, quando na verdade o que Emmanuel está chamando a gente à reflexão, e até mesmo o texto aqui escrito por João, é por que não entendeis a minha palavra? Por não poderes ouvir. Por que não entender a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. É simples questão de cada um de nós a gente parar para pensar assim, né? Quem eu sou de verdade? O que eu sou de verdade? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Quando a gente começa a entender, né, de acordo com os postulados da doutrina espírita, fala assim, o que eu sou de verdade? Eu sou um espírito. De onde eu vim? Eu vim das mãos do Criador num determinado momento e estou passando por algumas experiências. Essa aqui não é a primeira, não é a segunda, já vim de algumas experiências sim. Experiências várias. Isso é provado porque a gente não está no primeiro passo ainda, nos primeiros degraus da escala. A gente olha para trás, né, os homens primitivos, os homens ainda que estão vivendo puramente o instinto, nós já passamos dessa etapa. E como a gente parte do princípio da justiça divina, que Deus não privilegia ninguém,
A doutrina espírita vem dizer que todo mundo foi criado simples e ignorante e o ponto de partida foi o mesmo para todo mundo, só que está acontecendo em momentos diferentes. Tem espírito sendo criado nesse momento, começando do zero, enquanto nós fomos criados há algum tempo já, enquanto Jesus, em vários momentos, ele veio dizer: eu sou apenas um irmão mais velho de todos vocês. Quando ele fala no Evangelho de João: sois deuses, tudo que eu fiz vocês podem fazer também. Então o que ele vem dizendo? É a questão da gente pensar assim: o que eu sou? Então, eu sou um espírito. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou vivendo um momento de aprendizado, porque esse mundo aqui não é um mundo de felicidade. Né? Aí você vai falar assim: como não é um mundo de felicidade? Você consegue ser feliz daqui a pouco sabendo que um amigo seu morreu, alguém está doente, ou então daqui a pouco sendo assaltado, assistindo violência urbana, ou então vendo que um vírus está tirando a vida de muita gente? Consegue ser feliz? Não, então a gente vai trabalhar a ideia de felicidade assim: a gente consegue ter uma felicidade relativa aqui. O que seria uma felicidade relativa? Eu procurar, dentro das minhas possibilidades, fazer aquilo que a minha consciência fique tranquila. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim: como é que eu faço para ser feliz na Terra? Ele fala 3 segredos. Quanto à vida material, posse do necessário. Quanto à vida futura, ele fala fé no futuro e consciência tranquila. Nada melhor do que você botar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Né? Então começa a mostrar pra gente: peraí, tá, e para onde eu vou? Para onde você vai depender de como vai estar o seu comportamento, como foi o seu processo evolutivo, o que você conseguiu, né, se livrar dessas algemas que a gente tem aqui nessa nossa vida, as algemas do vício, as algemas do egoísmo, as algemas do ódio. Então, várias algemas que a gente cria. E como é que a gente faz para criar, para acabar com essas algemas? Gente, é simples. Ouvir a palavra de Jesus, sem fanatismo, entendendo que faz parte de um processo natural. Ouvir a palavra de Jesus, falar: o que é que está faltando em mim? Então é isso que eu tenho que exercitar. Gente, eu tenho certeza de uma coisa, tá? Quando a gente se predispõe a isso, a gente vai encontrar verdadeiros desafios. Porque, como ele diz aqui pra gente, olha só: fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Não, nosso instinto é muito mais de revide do que de fazer o bem quando alguém está fazendo mal com a gente, né? Emprestar sem exigir retribuição, né? Tu devolve quando quiser. Desculpar incessantemente. Parece que a gente tem um pavio, né? Amar os próprios adversários, ajudar aos caluniadores e aos maus. Isso é coisa que Jesus estava falando. Mas o que ele está falando com isso aqui? Isso aqui é o segredo para você viver bem aqui. Então você vai viver o tempo todo essa coisa de vingança, né? Essa coisa de retribuir: fez comigo, vai também. Aí bate, né? dá na mesma moeda. E vai ficar nesse processo vicioso aí, né? Aquele 8, né? Vicioso o tempo todo. Toma lá da cá, toma lá da cá. E não vai nunca, né, entender qual é a mensagem do Cristo. Então o Emmanuel vem chamando a nossa atenção, falando para tem muita gente que creem vagamente no socorro celeste nas horas de amargura, mas mostram absoluto desinteresse ante o estudo e a aplicação das leis divinas. Agora que a gente parar para começar a estudar um pouquinho, dedicar um pouquinho do tempo, vou estudar essas leis e vou tentar praticar no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, perante os meus amigos, perante aqueles que o mundo está me oferecendo agora. É o segredo. E você vai ver, vai ter dificuldades, tem situações que são amargas mesmo, não tem como. Mas o problema é que a gente fica o tempo todo reclamando o ouro, o pão, o equilíbrio da carne, os prazeres, a consideração social, e nunca medita que tudo isso é passageiro, tudo isso está servindo de instrumento apenas para o meu aperfeiçoamento, ou como diz aqui a linguagem do Emmanuel, né? Emmanuel fala assim, né? A função única é proporcionar um adequado clima ao trabalho, na caridade e na luz para engrandecimento meu mesmo. Então eu vou começar a pensar assim: se eu tivesse que ir embora daqui hoje, como é que eu iria? Iria melhor do que quando eu cheguei? Ou iria sair daqui ainda carregando um monte de erros, um monte de equívocos, um monte de pessoa atravessada assim com a gente? Como é que está a nossa mente, o nosso coração com relação a nós mesmos nesse momento? E ele vai falar pra gente: se todo mundo foi criado simples e ignorante, todo tipo de erro, de equívoco, alguém cometeu em algum momento no meio do caminho. Então a gente tem que aprender a perdoar a gente mesmo, entender que isso é um processo natural, virar a moeda e partir para dentro para um novo aprendizado para poder vencer essa etapa e depois poder dizer assim mesmo: graças
ao fato de eu ter entendido a linguagem, ouvido a Jesus, eu venci a mim mesmo. É a melhor vitória que existe. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.